primeiro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que tenham passado um ótimo final de semana, descansado. Nós temos uma avaliação somativa para fazermos hoje e eu deixei ela para o último horário, ok? Deixa eu comentar isso então de uma vez. Tem mais gente aqui e se posteriormente mais gente chegar eu comento de novo. Galera, seguinte, a nossa prova para finalizar essa etapa, ela vai ser através do Google Formulários, que a gente já fez a outra, certo? Ela segue no mesmo modelo da formativa, ok? Eu vou abrir a prova, né? Ela está agendada para gerar o link a partir de 11h40, ok? Eu vou mandar ele lá no grupo do WhatsApp de vocês, mando na página de vocês, mando na página dos pais de vocês e no plural, ela vai estar aberta em todas essas... Peraí, deixa eu aceitar mais gente. Ela vai estar aberta em todos esses caminhos, correto? Essa prova, ela vale 8 questões, e ela vale 8 questões. Ela possui 8 questões e ela vale 8 pontos. Então, é 1 ponto por questão. Então, bastante atenção na hora de resolver. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, e aqui eu queria um pouquinho mais de atenção. Andou acontecendo na turma do 8º ano, se eu não me engano, alguns alunos que tiveram problema na hora de enviar e o Google ele falava que tinha sido enviado, mas eu não recebia, correto? Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, galera, salvarem as respostas, não precisa printar, porque senão vai ocupar a memória do celular de vocês e tudo mais, mas eu pediria que vocês anotassem as respostas numa folha, tá? Ou no canto da apostila, enfim, que vocês fizessem esse rascunho, certo? Porque caso dê algum problema, caso aconteça algum erro na hora de enviar a prova, de eu não receber, na hora de eu dar os resultados, porque às vezes aparece lá para você o seguinte, você enviou a prova, né? A prova enviada, concluída com sucesso. E na hora de eu corrigir, isso não aparece. Então, para a gente não ter esse conflito, né? Para não ter esse desvio de informação, eu ia sugerir vocês anotarem um gabarito, porque caso seja necessário repetir a prova, refazê-la, é só vocês já usarem o mesmo gabarito, para não terem que fazer tudo de novo, porque o problema que rolou no 8º ano foi isso. A menina precisou fazer de novo, não tinha as respostas marcadas, precisou, né, praticamente refazer a prova outra vez. Ela está marcada para acontecer durante a nossa aula, então ela vai de 11h40 até 12h20. De novo, como esse horário cai no horário de almoço de vocês, o que eu pensei em fazer? Eu vou abri-la às 11h40, vou mandar o link para vocês, correto? Mas vocês podem me enviar até mais tarde. Da outra vez, eu deixei até quase na metade da manhã inteira e ficou muito tempo, certo? Então, eu estou pensando hoje finalizá-la, né, fechar o horário um pouquinho mais cedo, pode ser? De 11h40 até 1h30. Justo? Tranquilo? Não vamos colocar as duas, porque tem 8 questões, às vezes os enunciados estão maiorzinhos. Até as 2h, pode ser? No início do último horário de vocês eu abro a prova e vocês têm até as 14h para me enviar. Todo mundo concorda? Manda um sim, manda um bate-papo aí, só para eu saber se vocês têm outra prova hoje, se já fizeram outra prova, Ótimo, 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 perfeito. 2 participações, 3 votos positivos. Vocês têm prova de quê? De inglês, junto com a minha hoje? O que é? É inglês, né? Isso. Vocês já É de fizeram? redação. Perdão, não ouvi. É de redação. De redação. Ô, Duda, vocês já fizeram ela? Eu ainda não. Não, mas ela já está aberta. Ah, tá. Tá, então,
E aí, para vocês não se bagunçarem, fica aí com quase mais de 2 horas para vocês me entregarem, né? Então, não fica muito tempo, já que ela é online e é super simples, é só marcar as questões, mas também não fica muito. Caso tenha algum imprevisto, caso tenha algum problema, vocês podem me comunicar. Eu vou abrir a live só para casos de problemas, tá? Vocês não precisam. Deixa eu aceitar aqui, peraí. Eu vou abrir a live no último horário, para caso alguém tenha algum problema. Eu vou estar aqui, já vou estar mexendo algumas coisas nas aulas de vocês, nas avaliações de vocês. E caso alguém precise, caso alguém tenha alguma dúvida, é só vocês me comunicarem que a gente resolve, tá? Fora isso, quem não tiver com problema, não precisa nem... Se clicou, né, abriu o link e já está funcionando, não precisa nem entrar mais na live, já está isento disso, depois eu recebo. Lembrando que anota lá, faz um rascunhozinho das respostas, caso precise comprovar isso mais tarde, mas não vai ser necessário não, só para vias de dúvida. Entregou, enviou, fechou tudo, à vontade, certo? Não precisa nem entrar. Opa, deu problema na hora de marcar a minha questão. Teve alguém que eu acho que na prova passada que teve isso. Acho que é a Gabi Junqueira, se eu não me engano, não estava conseguindo marcar uma questão, precisou atualizar a página, enfim, né, a opção de botãozinho lá sumiu. Entrem para isso, tá? Fora isso, vocês estão dispensados para ficarem por conta da prova. Tá bem? Show de bola, perfeito. Então, vamos começar o assunto de hoje. Ele não está diretamente ligado, né? Infelizmente, eu não posso fazer uma revisão da matéria minutos antes da prova de vocês, porque senão a gente não consegue finalizar esse conteúdo. E eu já vou adiantar que hoje a gente começa um capítulo novo. Todas aquelas questões que a gente estudou nas aulas passadas, tanto do governo do Jânio Quadros, né? Vocês lembram? Completamente maluco, governo completamente esquisito, aquelas regras todas sem sentidos, e isso está na prova, né? Aquelas regras sem sentido, falta de apoio, falta de direção, né? O Jânio Quadros eleito com uma campanha de acabar com a corrupção, não resolve nada, né? Trama um golpe contra o Congresso, vocês lembram disso? Acho que foi o finalzinho da nossa discussão, foi esse tópico, né? Ele aproveita, isso vai ser fundamental para a gente entender esse capítulo de hoje, porque a gente entra na questão do golpe militar, né? Esse nosso capítulo ele discute sobre a ditadura militar, tá? Mas só para vocês entenderem o que a gente estava vendo. Saímos do governo do João Goulart e do Jânio Quadros, perdão, completamente sem sentido, completamente sem projeto, sem direção, tentando agradar os dois lados, né? Tentando agradar medidas para a direita e o que torna ele impopular para a esquerda, e as medidas da esquerda impopulares para a direita. Então, o governo dele é todo caótico. Na hora que o Jânio Quadros percebe que ele está ficando isolado, que ele está ficando sem apoio, que ele já não consegue mais governar com o mesmo discurso, né? Ou seja, o que colocou ele no poder já não estava mais funcionando, ele não estava conseguindo governar com aquelas características populares, né? De fingir que era uma pessoa do povo, de fingir que era alguém que veio da pobreza e atingiu a presidência e tudo mais. Ele trama um golpe. E o golpe é extremamente fracassado. Por quê? Como é que o golpe dele funcionava? E isso vai ser fundamental para a gente entender a ditadura militar. Ele se aproveita que o vice-presidente, certo? A pessoa que governa junto com ele, Jânio Quadros, era presidente, o vice era o João Goulart. E o João Goulart era considerado
um político de esquerda, um político ligado às questões comunistas, ligadas às questões do povo. A gente até vai ver que agora a tarefa de vocês é justamente essa, para vocês analisarem o governo do João Goulart, tá? Se ele era realmente esquerdista, né? Se ele era todo esse comunista que as pessoas tinham tanto medo de que né, acabar com o Brasil, ia destruir a nossa civilização, a nossa sociedade e tudo mais, ou se ele era alguém que queria trazer mudanças e reformas. Tá? O Jânio Quadros se aproveita dessa imagem impopular do vice dele como sendo alguém de esquerda e bola um plano. Olha a treta. Olha a treta. Olha o tanto que o Jânio Quadros ele foi nocivo, né? Ele foi prejudicial para a nossa política. Porque ele bola um plano para ele continuar no poder sozinho. Ele queria ter um poder supremo, né? Ele queria ser aí um líder absolutista amado pelo povo. E para isso acontecer, ele faz a seguinte aposta. Os deputados do Brasil, ou seja, os nossos parlamentares, as pessoas que fazem as nossas regras, eram geralmente políticos ligados aos partidos de direita, aos partidos conservadores, aos partidos ligados ao grande capitalismo, ligados aos grandes fazendeiros, aos grandes empresários, que morrem de medo do comunismo. Por outro lado, o Brasil se industrializou, o Brasil aumentou o número de operários, aumentou o número de trabalhadores, aumentou a participação do povo. A população brasileira, desde a época do Vargas, né, mas passando aí pelo JK e tudo mais, ganhou direitos de participação, ganhou aumento de salário, ganhou lei trabalhista. Então, de repente, começa a ficar um conflito, né, não é nem um conflito armado, não é nem uma guerra, mas começa a ficar um país dividido. Os empresários, os grandes fazendeiros e os executivos querem um país conservador, que não dê espaço para os trabalhadores e para a população em geral participar. Do outro lado, os grupos populares querem mais participação, querem mais direito, né? Querem mais, não é nem auxílio, mas querem uma atenção do Estado. Porque não querem ver o Brasil, o dinheiro do Brasil, as regras do Brasil, o benefício do Brasil sendo utilizada para beneficiar somente um grupo. Sacou? Quanto mais a nossa democracia, ou seja, quanto mais as nossas leis, o nosso país, ele amplia, né, ele aumenta a participação, mais as pessoas têm direito, mais as pessoas são ouvidas, mais justo o país fica. Quanto mais conservador, mais fechado o país fica, mais privilégio somente para alguns casos, certo? Quem é que está sendo extremamente privilegiado? Por exemplo, não sei se vocês acompanharam aí, e é fundamental a gente discutir isso. Vocês viram o caso do Robinho no Santos, que foi acusado de estupro na Itália, estuprou uma mulher, e mesmo com as condenações de estupro, ele foi contratado para jogar bola? Ele recebeu um contrato do Santos. Isso aí deu uma grande confusão, por quê? Porque a sociedade brasileira acha isso um absurdo. Certo? Tem grupos hoje que precisam se manifestar para falar que não aceitam isso. Que grupo? As mulheres. Por quê? Porque a gente não pode transformar um indivíduo que está passando por uma acusação dessa, que foi condenado por um abuso desse, ganhar uma posição de destaque. Certo? A gente tem que punir. A gente não pode deixar isso avançar. E se um indivíduo desse consegue um bom emprego, salário milionário, sai impune, mostra que as regras são feitas para beneficiar um grupo. Isso é um privilégio. Certo? Inclusive foi com a participação do povo, foi com as mobilizações, foi com os protestos que o contrato foi cancelado. Certo? Aí ele foi lá, reclamou, falou que era um absurdo, que ele estava sendo perseguido e papapá, que ele está sendo injustiçado, que não tinha que cancelar o contrato, mas né, estuprar pode. Enfim, tudo deu certo não, que tinha que estar preso, na verdade, né? Só de não estar sendo preso já é um grande benefício. Mas o lance só para vocês entenderem, um grupo do Brasil deseja continuar tendo esse tipo de privilégio,
E se o Brasil ele consegue ficar cada vez mais conservador, esses indivíduos, principalmente a elite econômica, consegue ter esse tipo de bônus, né? E consegue sempre sair impune. Quanto mais a população participa, quanto mais a população tem direito, por outro lado, vocês estão entendendo a grande disputa? Porque isso aqui vai ser fundamental, velho. É aqui que é o ponto, né? Quanto mais o outro lado adquire direitos e tem voz, foi a partir do momento em que as mulheres protestaram, a partir do momento em que a sociedade brasileira protestou contra o contrato do jogador, por exemplo, que ele teve o contrato cancelado. Sacou? E aí que tá, olha para você ver como é que é um grande sistema que privilegia isso. O contrato só foi cancelado, por quê? Porque as mulheres, porque o restante da sociedade brasileira falou o seguinte, ó, você que patrocina o Santos, empresa que patrocina o Santos, aí, sei lá, empresa de televisão, se o seu nome for vinculado a esse tipo de time que contrata esse jogador, nós vamos parar de comprar a sua televisão. Opa, então eu não posso parar de vender minha TV. Então o que eu tenho que fazer? Cancelar o meu acordo. Não é porque a empresa de televisão está ligando, não ligando, Robinho e tudo mais. Não. Falaram que vai perder dinheiro, ela tem que tirar. Sacou? Falou que ela vai perder o dinheiro, ela tem que tirar o patrocínio, porque o filme dela fica queimado. Mas isso só acontece em uma sociedade que participa, que tem direitos, que pode ter voz. E quanto mais o povo quer participar, né, quanto mais o povo quer se manifestar, mais o outro lado, né, que são os lados dos conservadores, tentam barrar esse avanço. Então o Brasil marca isso tudo. E o Jânio Quadros, maluco da cabeça, tenta dar um golpe, aproveitando que os políticos brasileiros estão ligados aos conservadores e o vice-presidente do Brasil está ligado à esquerda. E aí o que ele faz? Ele dá um golpe falando a simples questão de que ou os deputados aceitam que ele, Jânio Quadros, se torne um líder perpétuo, né? Tem um nome assim, um nome todo espalhafatoso, líder protetor do Brasil, líder soberano no Brasil, um negócio assim, que era um ditador, né? Que é um rei absolutista que vai governar tudo sozinho, ou então, olha a loucura, ou então ele, Jânio Quadros, renuncia. Ou seja, ou vocês, olha a chantagem dele, ou vocês me deixam governar com poderes totais, ou então eu vou embora, renuncio. E por que isso daí é uma chantagem? Porque na cabeça do Jânio Quadros, se ele renuncia, quem é que assumiria o poder? Quem é que seria o próximo presidente do Brasil? O João Goulart, seu vice. Ô Correto? Pedro, o João Sim. Goulart, ele foi o mesmo vice do JK? Isso, é o mesmo vice do JK, Isamara. É o Ah, mesmo tá. vice. Lembra que no governo JK, ele é um dos que propõe o aumento do salário para os trabalhadores, melhorar as leis para proteger os operários. Ele é o mesmo. E o Isamara, mais uma. Ele era ministro do Vargas. Então, ele é político sempre ligado às questões dos trabalhadores, que são questões mais populares. E aí, Ah, entendi. Os conservadores, eles eram capitalistas e eram contra o Vargas, por isso que eles não gostavam do JK? isso. Pronto. Esses capitalistas, na verdade, no governo JK, eles nem têm muito problema. Eles são mais contrários ao Vargas. No governo JK, esses capitalistas eles ganham muito espaço, porque eles enriquecem muito. Lembra daquela política do JK de abrir o capital brasileiro para empresas estrangeiras? Uhum. Na hora que o JK... já, acho que eu quase dei uma resposta de prova, hein? Se liga. Na hora que o JK deixa várias indústrias de bens de consumo, né? Essa indústria de bens de consumo são essas fábricas internacionais, se instalarem aqui, é essa elite conservadora, ô Isamara, que ganha muito dinheiro. Por quê? Porque eles Aí é vão... por isso que os militares fazem aquela rebeldia duas vezes com o governo do JK? Isso. Por quê? Porque todas as vezes que o governo JK, que está abrindo o capital, que está abrindo o país para o capitalismo, que é o que os conservadores querem, que os militares estão dentro desse grupo. Todas as vezes que o JK se aproxima do capitalismo e dos Estados Unidos, é ótimo. Eles adoram.
para o povo não ficar muito desprivilegiado, para o povo não ficar sem atenção, o que o ministro, o que o vice do JK faz? Opa, vamos tentar dar um pouco de atenção para o povo. Como? Aumentando o salário, aumentando direitos. E aí, todas as vezes que o governo tenta beneficiar o outro lado, que é o lado mais popular, os militares tentam barrar isso e tentam impedir dessas ações acontecerem. Por quê? Porque olhar para o povo é considerado projetos comunistas. Se der atenção para o povo, se melhorar a vida do trabalhador, se discutir questão de operário, é o que a União Soviética fez. Falar em reforma agrária, melhorar a educação, tudo isso é o que a União Soviética fez. E a União Soviética é de esquerda, então não podemos deixar isso avançar. E aí, Isamara, acontece essa tentativa do Jânio Quadros de... Deixa eu até passar a página. Acontece essa tentativa do Jânio Quadros de dar um golpe. Né? Ele usa essa imagem de esquerda, né, de ligado aos trabalhadores, do João Goulart, né, que é vice dele, que foi vice do JK e que foi ministro do Vargas, como alguém ligado ao socialismo, para forçar, olha só, para forçar, essa era a cabeça dele, cabeça do Jânio Quadros, tentar dar um golpe falando que ele tem que ser nomeado líder perpétuo, ou então é o vice dele de esquerda que assume. Saca? O que o Jânio Quadros achou que aconteceria? Que os conservadores do Brasil teriam tanto medo de um presidente de esquerda, caso ele renunciasse, que iriam aceitar a chantagem e iriam deixar ele virar um líder absolutista. Só que não é o que acontece. Sacou? Não é o que acontece. Por quê? Os deputados aceitam a renúncia do Jânio Quadros e não vão deixar o João Goulart assumir. Vão lutar para o João Goulart, que é o vice-presidente, não ser o presidente. Sacou? Tentar barrar isso tudo. E esse é o grande conflito que vai existir para a ditadura militar ser instalada. Sacou? Esse é o É na época do parlamentarismo que a ditadura militar se instala? O parlamentarismo, a gente vai grifar ele daqui a pouquinho. Ele está na próxima página. Aqui. Próxima página não, ele está aqui, ó, na 182. Calma que eu já vou chegar lá. Mas o parlamentarismo, Isa, é o que os deputados fazem para não deixar o João Goulart ser presidente. Uhum. Eles vão mudar a regra. Olha só, eles vão falar o seguinte, ó, o vice-presidente não pode governar. Quem governa são os políticos. Ah, mas o vice-presidente é político. Não. O vice-presidente, ele vai funcionar... Vocês lembram o caso da Inglaterra? Que o rei governa, mas o rei não manda em nada? O rei só fica lá sentado fazendo um papel de teatro, enquanto quem manda são os políticos? Vocês estão lembrados disso? O parlamentarismo é a mesma coisa. Ah, vamos deixar o presidente lá sentado, o presidente só faz viagem. Ele só vai em evento. Né? Precisa ir na ONU, manda o presidente. Precisa ir na inauguração de uma escola, manda o presidente. Precisa estampar um pôster de cara do Brasil, manda o presidente. Mas quem manda, na verdade, são os políticos. Mas e o Tancredo Neves, que o João Goulart, ele falou para primeiro-ministro, ele mandava também? Então, calma. Esse vai ser o conflito. Por quê? Porque os políticos vão tentar mandar, os parlamentares vão tentar mandar, e o presidente não vai ter poder. Isso é o que o parlamentarismo quer, Isamara. Isso é o que o parlamentarismo deseja. O negócio é, o João Goulart não quer isso, porque o João Goulart é o presidente. Ele era vice e virou presidente, correto? Sim. Pegou? Ele, como vice-presidente, e que se tornou o presidente, né, quer mandar, concordam? Quer ser o governante, não quer dividir o poder dele com os deputados. Não pode mudar essa regra. Então, esses dois grupos eles vão brigar.
Esses dois grupos vão disputar para saber quem é que manda. E aí que entra a questão dos militares. O primeiro-ministro, né, que é o chefe do parlamento, quer governar, e o presidente, que é o João Goulart, quer governar. Cada um vai apostar suas forças em um grupo. Os parlamentares, né, que são os políticos, vão pedir apoio dos militares, e o João Goulart, que é o presidente, vai pedir apoio do povo. E aí vai ser uma guerra entre políticos e militares contra povo. Sacou? E é aí que a ditadura militar acontece. Sacou? Pegaram? Ficou confuso? Deixa eu tentar grifar umas coisinhas para vocês. Quer ver? Vamos lá, ó. Calma aí. Vamos por partes. Na 180, por gentileza, primeira coisa que eu queria que vocês grifassem é essa questão de que eu dei essa minha explicação, galera, ela foi um resumão da aula, tá? Agora a gente vai fechando os pontos principais, ó. Primeira coisa, desde o fim da ditadura Vargas, pronto, até direitos. Desde o fim da ditadura do Vargas, o Brasil vinha experimentando um processo de construção da democracia, com a liberdade política assegurada pela Constituição de 1946, sendo setores da população passaram a se organizar e lutar por seus direitos. O que é isso? Desde o Vargas, o povo brasileiro começou a participar mais da política, começou a ter direitos que não tinham antes. E isso incomoda os grupos conservadores. Por quê? Porque quanto mais direitos a população tem, né, mais igualdade, mais justa. E olha que, ó, pode parecer absurdo, hein? Mas tem gente no Brasil que não quer justiça. Quem está lá no topo, quem tem muito direito, não quer um país justo. Por quê? Porque um país justo é um país que seja igual para todo mundo. E quem tem muito benefício não quer perder isso. Quanto mais justo o país for, mais igualitário, mais esse grupo que está lá no topo perde. Um país justo e um país igual é bom para quem? Para quem, galera, está lá embaixo, para quem é excluído. Percebe? Então fica uma luta de classes, fica uma luta dos muito ricos contra os muito pobres. Por quê? Porque se a gente iguala isso tudo, ó, se todo mundo tem a mesma justiça, se a regra é igual para todos, independente se você é muito rico ou se você é muito pobre, a lei é a mesma. E esse grupo de elite não quer isso. Por quê? Porque para ele significa se rebaixar. Tá? Então, desde o Vargas, a sociedade brasileira começa a experimentar mais direitos. Vira a página aí para mim. Como assim experimentar mais direitos? Começa tanto na questão do campo quanto na questão da educação. Vocês já ouviram falar nesse autor, no Paulo Freire? Vocês já ouviram falar nesse educador? Para quem não sabe, ele é o nosso brasileiro, ele é o indivíduo brasileiro mais lido no exterior. Ele é um professor, né? Ele é pedagogo, ou seja, ele cria um método de ensino, popular para ensinar as pessoas a lerem, certo? Para alfabetizar as pessoas. E quando ele começa a alfabetizar as pessoas, ele começa a ensinar qual é o papel delas. E qual é o problema disso? Esse método dele é super popular, certo? Ele é exportado para o mundo inteiro usa hoje em dia o método dele de como é que você ensina as pessoas a lerem e a escrever, só que isso foi considerado uma ameaça. Ele foi considerado um inimigo do povo brasileiro, e até hoje. Né? Tem uma série de discursos do presidente que ele é extremamente contra esse autor, o Paulo Freire. Porque o que o Paulo Freire falava? Tá péssimo, trava-língua danado. O que o Paulo Freire falava? Que todo mundo precisa saber ler e escrever,
Porque se você sabe ler e escrever, você não é enganado. Quanto mais educação você tiver, quanto mais cultura, quanto mais conhecimento, menos enganado você vai ser. E por que que isso é um problema? Porque existem grupos no Brasil, principalmente essa grande elite econômica, que não quer uma população, que não quer um país que tenha justiça, que não quer um país que tenha igualdade, que não quer um país que tenha consciência, que tenha conhecimento. Por isso que vocês têm que aprender a ler e escrever, velho. Por isso vocês têm que ser inteligente. Porque tem um monte de gente que não quer que vocês tenham conhecimento. Porque quem tem conhecimento muda as coisas. E vocês acham que essa grande elite, esses grandes empresários, políticos, executivos, grandes fazendeiros, querem alterar isso? Não. Então, na hora que esse autor começa a investir na educação e as pessoas que começaram a ser educadas começaram a fazer greve, fazer manifestação, cobrar direitos na política, quando esses grupos fizeram isso, começaram a participar, os conservadores viram no Paulo Freire um grande inimigo. Falou, opa, vamos tirar esse cara, velho. Esse pedagogo, ele não pode falar, porque quanto mais ele está ensinando para o povo brasileiro, mais o povo brasileiro está exigindo direitos. Não, então os caras é uma ameaça, certo? Então foi extremamente criticado, né? Até hoje ele é extremamente criticado e tudo que ele fala é fortalecendo a luta para que as pessoas tenham cada vez mais justiça. Além da questão da educação, o outro movimento muito forte são as questões da Liga Camponesa. E o que elas faziam? Ó, grifem aí na lateral. Elas começaram a organizar os vários trabalhadores rurais e começaram a cobrar reforma agrária. Começaram a falar o seguinte, olha, é muito injusto um país do tamanho do Brasil, que tem tanta terra, não ter terra para todo mundo. Que é injusto existir um grande fazendeiro. E aí, galera, por favor, não confundam, né? É porque vocês têm sítio, vocês têm fazenda, vocês têm rancho, chácara, trabalham na granja e tudo mais. Não confundam essa realidade de vocês, isso aqui que é o difícil, velho. Não achem só porque às vezes a gente tem uma propriedade rural que a gente consegue ser transformado em grande proprietário, em grande fazendeiro. Eu de verdade não sei qual é a realidade de vocês, posso até estar enganado. Mas aqui no Brasil, existem gente, existem grandes fazendeiros que são donos de milhões de hectares. De milhões, certo? Não é uma fazenda grande, não é uma fazenda aqui do lado. Tem fazenda que é do tamanho do Mato Grosso inteiro, saca? O sul do Mato Grosso inteiro é uma fazenda. E o que que isso acontece em Minas, isso acontece na Bahia, isso acontece em São Paulo, isso acontece em Pernambuco, isso acontece no Rio Grande do Sul, no Paraná. E o que que os camponeses começaram a falar? Olha, nem toda a terra está sendo usada. Tem fazendeiro, tem grande fazendeiro que o cara é dono de milhões de hectares de terra e ele não usa tudo. Por que que as terras que ele não está usando não podem ser entregues para o povo? Sacou? Já que tem um monte de gente sem trabalho, já que tem um monte de gente sem emprego, já que tem um monte de gente desocupada que está precisando trabalhar, por que que a gente não pega essas terras que estão improdutivas e entregamos ela para os trabalhadores rurais? Ah, mas aí é roubo. Né? Por quê? Porque a terra é dele, né? A terra é do grande fazendeiro, ela estando em uso ou não. Isso que eu queria que vocês entendessem. Já vou até passar a página, porque já vou até passar a página, cadê? A reforma de base. Grifem aqui embaixo, ó. Vai ser até o grande projeto que o João Goulart vai entrar. Já vou comentar dele um pouquinho melhor, tá? Mas o que o João Goulart vai comentar é o seguinte, olha, então para a gente resolver o grande problema do Brasil, que é a exclusão, né? Que é um monte de trabalhador sem terra, que é um monte de gente sem terra,
milhões de hectares nas mãos de um grande fazendeiro, a gente não pode pegar tudo dele, porque isso é roubo. A gente não pode chegar lá na fazenda e falar o seguinte, ó, você vai entregar a sua terra para todo mundo aí que está sem. Isso é roubo. O que que o João Goulart vai fazer? Olha essa ideia. Isso aqui vai ser fundamental para vocês responderem a tarefa, tá? Ele vai propor uma reforma. Quer fazer o seguinte, o grande fazendeiro, se você tem uma terra, ela é sua, mas ela está parada, isso é ruim. Terra que não está produzindo é ruim. Por quê? Porque se você produz na terra, a gente ganha dinheiro, o país ganha dinheiro. Né? Você, fazendeiro, ganha dinheiro. O país ganha porque a gente vai cobrar imposto. Se você tem uma terra e que ela não produz, isso é negativo. Então, qual é o projeto chamado de reforma de base? O que que é a reforma de base? É a ideia que o João Goulart vai fazer para poder trazer o povo para o lado dele. Pegou, Isamar? É por isso que ele aposta no povo. Já que tem as ligas camponesas e a população está querendo terra, o João Goulart vai colocar isso na reforma. E como é que a reforma funciona? Ele, presidente, vai comprar a terra que não está sendo utilizada do grande fazendeiro, o grande fazendeiro ganha dinheiro para investir no campo, né? Traz máquina, contrata tecnologia, aduba, melhora a fertilização, enfim. O grande fazendeiro que vai ter que vender a terra vai ganhar muito dinheiro, então não está sendo roubado, ele não está perdendo nada, não está sendo invadido. O país Brasil comprou aquela terra do grande fazendeiro, a gente vai vender ela para quem está sem terra. Ah, mas se o cara está sem terra, como é que ele vai ter dinheiro para pagar? Ele vai pagar com trabalho. Ele vai pegar essa terra que não estava sendo usada e ele vai plantar. De tudo que ele plantar, o governo vai ficar com uma parcela daquele valor até ele pagar as dívidas da terra. Pronto. Gerou emprego, gerou produção, trouxe dinheiro para o grande fazendeiro, resolveu o problema de todo mundo. Sacou? Só que quando o João Goulart fala em reforma agrária, fala nessas regras, ele é visto como alguém de esquerda. E é por isso que os parlamentares não deixaram o João Goulart, grifem para mim,